o líder supremo do Brasil, nosso ditador, o ministro Alexandre de Moraes, afirmou ontem, durante aula magna para calouros da Faculdade de Direito da USP do Largo de São Francisco, que o Brasil está vivendo o retorno do, aspas, discurso do tio do churrasco. Fecho aspas, em referência a uma visão de mundo supostamente retrógrada. Vamos ouvir o nosso... Abre aberto. Vamos ouvir o nosso ditador Alexandre de Moraes. Porque a crise econômica passou a afetar muito essa categoria, ou essa classe média. E a partir disso, e vocês sabem, né, nenhum ser humano consegue, não deveria, mas a maioria, para não exagerar, a maioria dos seres humanos precisam culpar alguém dos seus problemas. Começou o discurso de que eu só estou nessa situação econômica porque tem muito estrangeiro. É o discurso europeu. O fascismo, a extrema-direita recuperando o terreno eleitoral. Eu só estou nessa situação porque tem muito brasileiro de outro estado vindo aqui, entre aspas, roubar meu emprego. Quem não se recorda, inclusive, de uma pessoa que exerceu um cargo alto de ministro, dizendo, até, disse ele, entre aspas, até empregada doméstica está indo para a Disney. Uma parcela da sociedade começou a ficar incomodada. Por que eu não tenho mais um emprego, não ganho o que eu ganho? Porque as mulheres entraram no mercado de trabalho e a misoginia voltou forte. Os meus direitos, quando somente eu, e vejam que isso pega principalmente, e as redes sociais demonstram isso, de início, homens brancos, heterossexuais, de mais em torno de 45 anos para frente. Quando eu não tinha que disputar o mercado de trabalho com as mulheres, a vida era melhor. Olha, reconhecendo direitos aos LGBTQI+, que absurdo. Esse sentimento, e é importante, vejam, para combater o mal, é importante a gente reconhecer as raízes desse mal. Esse sentimento e esse retorno a isso, esse retorno ao discurso que antes se brincava, era o discurso do tio do churrasco, hoje é o discurso de 20% da Alemanha, de muito mais por cento no Brasil. Olha, eu quero só fazer os comentários. Primeiro, eu costumo dizer que ele é o ministro Carcará, pega, mata e come. E ficou comprovado aí, porque cada coisa que ele faz, né? Aí fica eu achei que ele fosse pegar uma vassoura e sair fazendo ele tá falando igual a bruxo, ele tá falando igual a Carcará. E muita vontade, não falando coisa com coisa. Eu lembro que no meu primeiro dia de aula no Largo São Francisco, no primeiro dia da semana de recepção aos calouros, estava lá falando o professor Miguel Reale, pai. O pai, nossa. Professor Miguel Reale, pai. E aí, mais de 20 anos depois, eu vejo esta cena, eu falo, que merda. Para onde foi o Largo São Francisco? Ali costumava ter uma faculdade de direito. Ali se costumava debater teses da mais alta relevância. Agora vai um sujeito com uma oratória péssima, parecendo uma gralha. Falando coisas sem dado. Sem dado. É o discurso de 20% da população da Alemanha. É o discurso
As mulheres estão trabalhando. Os gays têm direito. O nordestino vai para São Paulo. A empregada vai para Disney. O Felipe Martins sequer foi para os Estados Unidos. O senhor prendeu ele porque ele não foi para os Estados Unidos. Dizendo que ele foi. O que o senhor faria se ele fosse uma empregada doméstica? Já teria matado. Ou deixado morrer. Como deixou morrer o Clezão. Mas daí ninguém fala. O juiz tem que cumprir prazo. Crime de abuso de autoridade. Eu fico envergonhado de ver um sujeito como esse, que é o ditador do Brasil, né, ali, nas suas, no seu mais alto momento de Mussolini, que não ousa dizer o seu nome, Mussolini enrostido, falando de reconhecer as raízes sem um fio de cabelo na cabeça. É impressionante. É impressionante como não se viu neste trecho, da mesma maneira que não se viu nesta aula magna, que de magna não tem nada, é uma fake news. Fake news com os alunos da USP. Aula magna. Aula magna. Uma aula chinfrim dessa, de quinta categoria, fazendo proselitismo político da sua própria ditadura. Há que se reconhecer as raízes do mal. Você não tem raízes. Quer dizer que você é a própria raiz. E tem mais, em um outro momento do discurso, o Moraes Solini brincou com o fato de ter apagado sua conta nas redes sociais e ainda afirmou que as Big Techs não são enviadas de Deus e que fazem lavagem cerebral nos eleitores. Acompanhe esta porcaria. A grande discussão no mundo e a grande necessidade do mundo é saber como funciona a distribuição, não o segredo industrial dos algoritmos, mas como se dá a utilização dos algoritmos nas redes sociais. Não são randômicos. Você manda, você tem lá a rede social. Eu não tenho mais. Né? Como vocês devem saber. Né? Eu não posso nem sair do X que já me deduram. As Big Techs, elas não são enviadas de Deus, como alguns querem. Elas não são neutras. São grupos econômicos que querem dominar a economia e a política mundial, ignorando fronteiras, ignorando a soberania nacional de cada um dos países, ignorando as legislações, para terem poder e lucro. E para conseguir isso, ao longo desse período, no mundo todo, e o Brasil, por uma característica específica do Brasil, que eu vou me referir, isso ficou mais saliente ainda, no mundo todo, as Big Techs foram instrumentalizadas para atacar os 3 pilares da democracia. Eu e o fantástico eu, só faltou ele falar. Os 3 pilares da democracia, eu e o fantástico eu. Ele fala, como é que é? A utilização do algoritmo, né, que não são randômicos. Por que razão, então, o STF se nega a mostrar o código-fonte do sistema de distribuição de processos? Que o Barroso tinha falado, uau, vem para cá com o seu perito, pode fazer aqui uma perícia para ver que a nossa distribuição é randômica. Os processos, quando entram, são sorteados eletronicamente, sem vício. Aí chegou lá, uau, com o perito, aí o Barroso falou, não, aqui ninguém vai periciar nada. Por que é que nós, brasileiros, não podemos descobrir qual é o funcionamento dos nossos sistemas algorítmicos e vocês querem saber o dos outros e nós não podemos saber do nosso?
Aí ele diz, as Big Techs não respeitam a soberania. Tá aí, ele acabou de querer desrespeitar a soberania americana, só faltou dizer que a Constituição dos Estados Unidos é inconstitucional. Este cara de pau. Ele diz que as Big Techs não respeitam a lei, nem ele. Não respeitam a Constituição, nem ele. Diz que as Big Techs só veem poder e lucro, só visam poder e lucro. Bom, Alexandre de Moraes, enquanto tem cada vez mais poder, a sua família tem cada vez mais lucro nos escritórios de advocacia. Então eu não sei separar até onde o Alexandre de Moraes está falando dele próprio, da família dele e das Big Techs. Talvez ele já esteja aplicando aquilo que o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e também o José Serra, que o antecedeu na disputa pela presidência com Lula, pleitos atrás, talvez o Alexandre de Moraes esteja praticando o que o Alckmin e o Serra sempre disseram do PT, que é bater a carteira e gritar, pega ladrão.